Muito bom dia, gente. O Fred Café de hoje, sim, falará de El Clásico. Vai começar, inclusive, falando da vitória do Real Madrid por 2-1 para cima do Barcelona. Poderia e deveria ter sido muito mais. O Bellingham decisivo, Carrasco do Barça, inclusive, né? O Mbappé mais uma vez marcando. O brilho e a revolta de Vinícius Júnior e por que Hansi Flick finalmente foi superado pelo Real Madrid depois de uma temporada inaugural no Barcelona de atropelos para cima do grande rival. Também, é claro, falaremos de Premier League, né? Do Arsenal soberano, do Bournemouth irresistível, do Sunderland assombroso e do Liverpool afundando. Tanta coisa para falar e, diferentemente do alvo da canção do Grupo Bom Gosto, eu vou falar. Né? Então, para isso, a gente precisa ser dinâmico, a gente precisa ser um pouco menos prolixo. Né? Eu gosto muito de ser uma pessoa prolixa, mas hoje eu vou tentar encurtar o máximo possível para que esse vídeo não fique com mais de 1 hora de duração. E você está sentindo esse frescor no ar? É porque, além de patrocinadora do líder do campeonato espanhol, do Real Madrid, a Melita é quem traz o frescor em todas as nossas manhãs, especialmente às segundas-feiras, aqui no Fred Café, especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional por aqui, com 10% de descontos com o nosso cupom CAFRED, QR Code na tela. Você pode acessar 10% de descontos em todo o site da Melita, com frete grátis em compras acima de R$250. A Melita é patrocinadora oficial do Fred Café, a Melita é patrocinadora oficial do Real Madrid e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Portanto, vamos começar falando dessa vitória do Real Madrid, que teve praticamente de tudo no Santiago Bernabéu. Se tivesse uma cartelinha daquele bingo gostoso antes da partida, ela estaria muito provavelmente completa. Teve um lance aos 27 do primeiro tempo que, para mim, resume, encapsula a energia desse El Clásico. Na linha do meio-campo, o Yamal dominou de maneira pouco controlada um passe do Koundé. Ela sobrou para o Vinícius Júnior, que em vez de tentar roubar a bola ou driblar o Yamal, ele dá um bico na bola para acertar o adversário do Barcelona. Ele acertou o Lamine. O Real Madrid estava mordido. E o Lamine sentiria essa ira de todo o Bernabéu ao longo de toda a partida e para além dos 90 minutos. Foi um banho de bola do Real Madrid, tá? Deveria ter sido uma goleada, né? Para além dos lances mais óbvios, o pênalti perdido pelo Mbappé, o gol anulado, trazendo talvez o exemplo máximo do quanto que esse impedimento semiautomático pode anular lances que antes seriam considerados mesma linha, faz parte do que a gente aceita para ter essa tecnologia e ter essa velocidade nas decisões, né? Para além desses lances mais incisivos e dos outros gols anulados, o Real Madrid deveria ter vencido com um pouco mais de tranquilidade. O que, por um lado, é bom, porque jogou muito mais do que o Barcelona. Por outro lado, é ruim, porque não conseguiu matar o jogo em nenhum momento. Em todos os setores de campo, o Real Madrid do Xabi Alonso engoliu o Barcelona possível, né? Entre mortos e feridos do departamento médico de Hansi Flick. O Tchouaméni descendo a linha para fazer uma linha de 3 com o Militão, mais uma vez muito bem. Para mim, possivelmente melhor em campo. Ao lado do Hausen, o Camavinga fechando o lado direito com o Valverde, povoando um pouco mais o meio-campo e dando mais pernas e intensidade para a linha de pressão alta do Real Madrid, uma decisão muito boa do Xabi Alonso. O Valverde fechando ali com o Camavinga pelo lado direito, o Arda Güler caindo pelo corredor esquerdo e o Bellingham pelo corredor direito. Mais uma vez, repito, Carrasco, né, para cima do Barcelona, e foi o mais decisivo, então possivelmente melhor em campo, à frente do Militão. Vai me corrigindo aqui já de antemão. O Mbappé mais uma vez marcando 16 gols em 13 partidas com o Real Madrid nessa temporada. E o Vinícius voltando a ser o líder técnico do Real Madrid em um grande jogo. Tudo o que o Xabi Alonso errou contra o Atlético de Madrid, ele acertou neste domingo, tá? Porém, a grande manchete e o grande assunto que vem dando o que falar na Espanha, enfim, chegou aqui na Inglaterra, por exemplo, certamente no Brasil, foi a reação do Vinícius ao ser substituído aos 17 do segundo tempo.
Dos 13 jogos nessa temporada, o Vinícius foi titular em 10. Em apenas 3 completou os 90 minutos, contra Levante, Atlético de Madrid e Villarreal. O primeiro tempo do Vinícius contra o Barcelona havia sido exuberante, porém, pela quinta vez na temporada, ele viu a placa com o número 7 subindo em torno dos 70 minutos de jogo. O recado, na minha interpretação, mais uma vez é muito claro, tá? O Mbappé é o grande astro do Real Madrid, todos os outros planetas giram em torno do Sol Kylian. O Vinícius é um dos principais planetas, mas ele gira em torno do Kylian. O Xabi, na substituição, né, Rodrigo por Vinícius, eu imagino que ele pensou que queria ter e precisava ter alguém com um tanque cheio pela esquerda para acompanhar ali as subidas do corredor direito do Barcelona, especialmente o Lamine Yamal, que não fazia uma boa partida, mas já é um jogador que pode decidir uma partida em um lance só, né? O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter tirado o Mbappé, colocado o Vinícius como falso 9 e o Rodrigo pela esquerda. Ele prefere manter o Mbappé e tirar o Vinícius. Qual seria a sua opção? Sendo bem sincero, tá? Você acha tão óbvio assim não tirar o Vinícius e tirar o Mbappé? Esse Mbappé de 16 gols em 13 rodadas, ainda que tenha perdido o pênalti, você acha que realmente é algo que é tão óbvio assim, ou a gente está sendo um pouco pacheco demais nessa crítica ao Xabi Alonso? Independentemente dele estar certo ou não nessa decisão, a reação do Vinícius desgasta a imagem do Vinícius. Ponto. Não tem para onde fugir. Desgasta a imagem do Vinícius. O mais importante aqui é o contexto individual do Vinícius de fato ter razão em estar insatisfeito com a gestão de minutos do Xabi Alonso, ou importa mais o contexto coletivo, né, de um Real Madrid vencendo e convencendo pela primeira vez num grande jogo na temporada, né, com um novo treinador. É claro que eu imagino que na cabeça do Vinícius, o coletivo, o Real Madrid, melhora com ele em campo. Mas naquele momento o mais importante era a vitória do Real Madrid para cima do Barcelona. Você pode não gostar da decisão do Xabi Alonso, você pode não gostar do trabalho do Xabi Alonso, desse início de trabalho dele no Real Madrid, mas a reação do Vinícius, ela é, não sei se desproporcional, porque talvez ela seja sim proporcional ao problema entre Vinícius e a gestão do Vinícius por parte do Xabi Alonso, mas ela é no momento errado e no fórum errado, né? Eu não acho que seja o momento e o lugar adequados para o jogador externar os problemas com o treinador. Existe uma hierarquia. Tem muita gente que acha bom a hierarquia ser rompida dessa maneira e que acha que esse tipo de atitude é positiva para o líder técnico do Real Madrid, que ele tem que se impor, mas eu não faço parte dessa corrente. Não descarto totalmente, tá? Eu acho que é uma linha de pensamento que dá debate, mas eu não faço parte dessa corrente de pensamento. Eu acho que naquele momento o Vinícius pode até reclamar, mas não da maneira com a qual ele reclamou, não com a intensidade com a qual ele reclamou. A leitura labial ficou muito fácil pra gente. E não ir direto para o vestiário, ainda que ele tenha voltado minutos depois para o banco de reservas. E como é que esse climão se desenrolará? Né? Assim, ele não morre ali. O próprio Xabi Alonso disse que depois vai ter que conversar. Ele não quis dar sequência, né, no fórum público a esse problema, né, com o principal astro do Real Madrid nos últimos anos. O negócio é que o Vinícius de cabeça quente, ele explode algo que muito provavelmente o Vinícius de cabeça fria já sente. Não é algo que surge ali, é algo que explode ali. E se está explodindo, é porque a cordinha com a faísca, com a chama, já está vindo há muito tempo. Entendeu? Então, assim, existe um problema com o Vinícius. E eu não sei se é só com o Vinícius, tá? Assim, a conexão entre o novo treinador e o elenco não parece muito legal. Tem uma imagem das celebrações dos jogadores do Real Madrid pós-jogo. Quando o Xabi se aproxima, a celebração se dispersa. Pode ser coincidência, mas eu vejo algo ali, tá? E eu não sei se o match tá muito legal entre o novo treinador e o elenco do Real Madrid. Mas o fato é que o Xabi, enquanto treinador do Real Madrid que venceu o Barcelona, ele acertou
na montagem, na leitura do jogo, na pressão alta, na exploração das fragilidades desse Barcelona já frágil por conta das lesões. Então ele poderia sair por cima e ele sai questionado pelo, repito, principal astro do Real Madrid das últimas temporadas. Endrick, mais uma vez, não saiu do banco, era para ter saído do Real Madrid. Falamos isso aqui, falamos isso em diversos programas da TNT. 6 meses jogados fora praticamente, tá? Eu sei que volta de lesão, etc e tal, mas está muito claro que ele está atrás, inclusive, do Gonçalo Garcia. Não é só do Mbappé, o que já seria natural. A outra metade da temporada precisa ter uma precisão cirúrgica se o Endrick ainda deseja focar na Copa do Mundo, para além de focar numa tentativa de resgate dentro do Real Madrid. Sobre todo esse circo montado ao redor do Lamine Yamal e causado muito em parte pelo próprio Lamine Yamal. A curva das provocações, ela é assim mesmo, tá? Se você fala muito, você tem que jogar. Se você não jogar, você escuta muito e tá tudo certo, tá? Para mim, quase tudo ali foi dentro da bola. É claro que tem muita gente nas redes sociais que perde a linha, mas, cara, o bicão do Vinícius em cima do Lamine, tá tudo certo. O Carvajal falando pro Lamine que ele fala muito, tá tudo certo. Eu acho que tudo isso aí faz parte de um clássico, bicho. Assim, eu acho esse um dos pontos legais da rivalidade. Esse é um dos pontos legais do futebol. O que o Lamine falou antes também faz parte, tá? O que ele posta, o que ele fala em entrevistas, não vejo desrespeito à instituição, eu vejo uma provocação a um rival. Porém, acho interessante o malabarismo de alguns torcedores do Barcelona que criticavam tanto o Vinícius provocador, tendo que abraçar um provocador para chamar de seu. Eu acho interessante essa mudança de comportamento a depender da camisa. Ao mesmo tempo, o malabarismo de torcedores do Real Madrid que abraçaram o Vinícius e que agora criticam a provocação do Lamine. Ou você gosta ou você não gosta de provocações que estão ali no que é normal para o futebol, tá? Eu gosto. E eu gosto mesmo do futebol provocador. Do Ryan, que provocou meu clube outro dia, ao Vinícius, ao Lamine e todos os outros que trazem esse molho. E aí eu fico com o que o Tchouaméni falou depois do jogo, tá? Abre aspas. Eu gosto quando existe uma tensão entre os jogadores. Ajuda na competitividade entre os clubes. Tô contigo, Tchouaméni. Você já viu a tabela da Premier League hoje? Você já viu essa delícia que é ver o Bournemouth como vice-líder? A poesia em saborear o Sunderland dentro do G4 depois de 9 rodadas disputadas? E qual é a sua sensação, torcedor do Arsenal? Líder com 4 pontos de vantagem. Pois vamos então à vitória de Arsenal e Palace abrindo aqui a conversa sobre a Premier League depois desse fim de semana muito movimentado. O Arteta disse aos jogadores que essa foi a melhor vitória de toda a temporada. Exagero? Talvez. Mas faz algum sentido, porque o Arsenal estava moribundo, caindo aos pedaços. Além dos problemas já existentes, né? Odegaard, Havertz, etc e tal, Saliba, Rice e Calafiori saíram com questões físicas, o Saka jogou doente e o Martinelli entrou no lugar do Saka e saiu de campo mancando. O Gabriel Magalhães quase não jogou. Ainda bem que jogou, porque na Premier League dos gols de bola parada e dos latereios, né, a mistura de lateral com escanteio, o Jamie Carragher, comentarista aqui da Sky Sports, fez um ponto justo, tá? Nessa Premier League, com esse quesito tão aparente, o Gabriel Magalhães está entre os jogadores mais influentes da competição até aqui. Mais uma assistência para o Pégaso do futebol inglês. Para o jogador com asas, que chega a 22 participações diretas para gol desde que aterrissou em Londres, 18 gols marcados e 4 assistências, Gabriel Magalhães precisa ser titular na Copa do Mundo. Na minha opinião, do lado do Militão. Desculpa, Marquinhos. A cabeçada só virou assistência porque Eze transformou uma chance razoável num chute maravilhoso no primeiro reencontro com o segundo clube de coração, quando ele marca o gol pelo primeiro clube do coração de Eberechi Eze. Mais um gol de bola parada dos mestres nesse quesito. Tá? Dos 16 gols marcados pelo Arsenal na Premier League, 5 foram de bola rolando. É o 17º em toda a Premier League no quesito. 2 de pênaltis e 9 de bola parada. É o primeiro.
disparado. Tá? 56% dos gols do Arsenal, portanto, na Premier League nesta edição, vieram de bola parada. A especialidade do Arsenal está mudando a Premier League como um todo e isso será tema de um vídeo nesta semana, inclusive aqui no canal, tá? E a gente volta ao ciclo que eu mencionei depois da vitória do Arsenal, a goleada para cima do Atlético de Madrid, que faz o Arsenal reemergir como favorito, especialmente nos pontos corridos da Premier League. A vitória está muito próxima se você transforma cada falta e escanteio em quase pênalti. E ao mesmo tempo, quando você mantém o adversário vendo David Raya apenas como uma silhueta no horizonte. São 3 gols sofridos em 9 rodadas. Apenas uma finalização no gol de David Raya, que nem foi finalização assim, tá? Nas últimas 3 rodadas. Os 3 gols sofridos são menos que a metade do segundo melhor número em toda a Premier League. 7 gols sofridos representam a segunda melhor defesa, compartida por City, Spurs e Sunderland. O recorde histórico de menos gols sofridos em toda a Premier League é do Chelsea. Em 2004 e 2005, no primeiro título com José Mourinho, foram 15 gols em 38 rodadas. A média do Chelsea, do Arsenal até aqui, é menor ainda do que daquele Chelsea. É claro que é muito difícil manter isso a temporada inteira, mas o Arsenal está intransponível, repito. E agora tem 3 jogos para rodar o elenco, tá? Brighton em casa pela Copa da Liga, que não tem que ser importante para esse Arsenal. Burnley fora pela Premier League, esse aí dá para rodar menos. E depois o Slavia Praga. Então assim, roda contra o Brighton, utiliza o que dá para utilizar contra o Burnley e roda contra o Slavia Praga. Tem que recuperar esse elenco, Arteta. Tem que gerar um pouco mais porque tá todo mundo meio de farol baixo nesse momento. Mais um jogo ruim do Gyökeres, tá? Na Premier League, especialmente. Fez 2 gols na Champions, na Premier ainda não encaixou. O Palace é um adversário muito bom. A gente sabe disso, apesar de não ter vencido nenhum dos últimos 4 jogos. O Arsenal agora tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, porém, como o segundo colocado é o Bournemouth, que a gente não acha que vai brigar pelo título, o número mais importante aqui são 2. 6 de distância para o City, 7 para o Liverpool. 4ª derrota consecutiva do atual campeão da Premier League dentro do campeonato inglês. Brentford 3, Liverpool 2. O mesmo número de derrotas que o Liverpool sofreu em toda a edição da Premier League passada. É esse o tamanho do peso nos ombros de Arne Slot. Tem um ditado aqui que é muito bom, na terra chuvosa da Inglaterra, do Reino Unido, que é When it rains, it pours. Quando chove, cai uma tempestade. E é isso que está acontecendo em Anfield, meu bicho. Não tem para onde fugir, o Liverpool está em crise, tá? O Slot está sob pressão. E os jogadores precisam dar uma resposta. E aqui eu admito que eu estava errado. Primeiro por achar que os reforços encaixariam-se com mais facilidade, como por exemplo estão encaixando no Bournemouth e no Sunderland. E depois por pensar que os gols no fim, daquelas vitórias iniciais, eram sinais de um time vencedor ainda que em processo de entrosamento. Ou seja, dali para frente só poderia melhorar. E só piorou. Eu errei feio. O Liverpool está no meio do caminho entre o que era e o que deseja virar. Entre o que deseja quer ser e o que deixou de ser. Entre o que deseja ser e o que deixou de ser, né? O meio-campo ideal, por exemplo, tem 10 versões diferentes na cabeça do torcedor. Qual que é o seu? Talvez seja diferente do meu, que é diferente do meio-campo do torcedor ao lado. Assim. É muito difícil entender qual é a melhor configuração nesse começo de temporada. Acredito que o Gravenberch, que não jogou por uma questão física, seja a única peça presente em todas. E aí você quer colocar quem? O Szoboszlai, que é um dos poucos que estão constantemente bem. Mas aí você bota o Szoboszlai no meio, você está confiando no Bradley como lateral direito, portanto, em uma sequência de jogos. O Frimpong se machucou de novo. Ou é melhor colocar o Szoboszlai ali? E aí no meio campo quem entra? O McAllister, que mal teve pré-temporada e não está jogando bem. O Curtis Jones é o Curtis Jones. Eu não confio tanto nele. O Wirtz só brilhou no jogo da Bundesliga contra o Frankfurt. O Salah, versão 2025, é mais um jogador de lances do que de jogos. O Gakpo é bom, mas nem tanto, talvez, não começou tão bem. Ekitike, ok, gosto do Ekitike. Por que o Chiesa não é titular? Tem muitas questões, bicho. Tem muitas questões. E defensivamente é presa fácil para qualquer adversário praticamente. Assim. O Liverpool
ele está preso num ciclo que é muito ruim e muito previsível. Pressiona alto, o goleiro adversário, como fez o Lamens, como fez o Kelleher, opta pela bola por cima. Você pode chamar de lançamento, você pode chamar de chutão. Fica ao gosto do cliente. A zaga do Liverpool ou o meio-campo do Liverpool ganha no alto, o meio perde o rebote e aí, bum, 4 contra 4, 5 contra 5, explorando a falta de velocidade do Konaté, explorando o mau momento do Van Dijk, explorando o Bradley, que não é muito seguro, e o Kerkez, que começa muito mal, apesar do gol marcado, tá? O Konaté é uma sombra de si mesmo. E mais uma vez foi mal. E o Mamardashvili não é o Alisson. Né? Um dos gols do Brentford, acho que o segundo, o que o Alisson faria naquele lance ali, é um dos melhores goleiros num contra um no Abafa, né? O Mamardashvili ficou plantado e caiu pro lado errado. Qualquer bola parada, inclusive, é um desespero e o time já entra em campo com cheiro de sangue para os adversários. O Liverpool tem saído atrás do placar em praticamente todos os jogos. O primeiro gol do Brentford no começo do jogo foi o gol mais cantado de todo o planeta. Um lance de latereio, no especialista em latereio, contra um time que é uma peneira defensivamente nesse começo de temporada. Os próximos jogos são complicados. Palace em casa pela Copa da Liga, os 3 próximos em Anfield, tá? Palace pela Copa da Liga, Aston Villa no fim de semana pela Premier League, Real Madrid pela Champions no meio da semana que vem e depois Manchester City aqui em Manchester antes da despedida para a data FIFA. 4 jogos difíceis em 2 semanas, não há tempo para treinar, não há tempo para se recuperar e seria muito bom se o Slot parasse de focar em desculpas nas entrevistas e na entrevista coletiva, porque mais uma vez ele tenta tergiversar. Agora falou da sequência de jogos fora de casa. Vamos ver o que esse Liverpool fará na sequência de jogos dentro de Anfield. O Brentford é o 11º colocado, muito melhor do que euzinho esperava, tá? O Keith Andrews, auxiliar de bolas paradas, conseguiu fazer delas uma arma ainda maior. O Damsgaard tá jogando um futebol. A assistência dele para o segundo gol do Brentford, nesse que saiu cara a cara do Shaw, né? Foi um negócio impressionante, muito bom jogo do dinamarquês. Eu errei quando falei em outro vídeo norueguês. E o time do Latereio abre placar com o Latereio e temos um gol de pênalti de Igor Thiago. 7 gols em 10 jogos na temporada, 6 gols em 9 rodadas na Premier League. O brasileiro, revelado pelo Cruzeiro, o centroavante da Toca, é o vice-artilheiro da Premier League, atrás apenas de Haaland, ao lado de Semenyo. Eu o colocaria na roda de conversas de centroavantes para a seleção testar, ok? Eu colocaria. Se a gente colocar o universo testado pelo Ancelotti e os que a gente quer que ele teste, testados João Pedro, Igor Jesus, Richarlison, Matheus Cunha, Caio Jorge, os que talvez a gente queira que ele teste, Pedro do Flamengo, Vitor Roque, Endrick, e aí o Igor Thiago é um centroavante que está fazendo o trabalho dele depois de 2 grandes temporadas no futebol europeu, primeiro pelo Ludogorets na Bulgária e depois pelo Clube Bruges na Bélgica. Passou a temporada inteira passada praticamente lesionado e agora está voltando e fazendo muito gol. E você sabe quem é que está à frente do Liverpool na tabela da Premier League? O mundo, meus amigos, às vezes realmente capota. O Manchester United de Ruben Amorim. Vamos ao Old Trafford, portanto. Olha só, se na semana passada a gente falava sobre a primeira vez que Ruben Amorim conseguiu 2 vitórias consecutivas na Premier League com o Manchester United, agora ele emendou a 3ª. Os cabeleireiros, os barbeiros da Inglaterra já podem começar a esfregar as mãos para ver quem consegue fazer o maior leilão para cortar o cabelo, quem sabe, daquele torcedor que está com o cabelo do tamanho de Old Trafford nesse momento, quando ele fez lá atrás a promessa de apenas cortar o cabelo depois de 5 vitórias consecutivas do Manchester United. A gente está próximo, mais próximo do que nunca, mas não está tão próximo assim porque faltam 2. E são 2 jogos fora de casa, primeiro contra o Nottingham Forest de Shandite e depois contra o Tottenham. Então não é tão simples assim. Melhor do que projetar o que vem adiante é analisar os bons sinais desse momento. O Manchester United joga bem e vence, né? Não são vitórias por acaso
e hoje conseguiu uma vitória que poderia, é verdade, ter sido mais tranquila, mas que teve seus momentos de um Old Trafford tão barulhento e tão confiante e tão sorridente como há muito tempo, particularmente, eu não via. O Manchester United abre 3-0, não foi com uma facilidade absurda, até porque o Brighton é um bom time e assustava o Manchester United, principalmente no começo do segundo tempo, no meio do primeiro tempo, perdão, na parte intermediária ali da primeira parte. Mas esse Manchester United foi aos poucos conseguindo abrir a lata e pegar confiança com os jogadores que já estão conseguindo fazer a diferença, tá? E eu quero falar de um nascimento, de um renascimento e de uma vida em plenitude, tá? O nascimento de Matheus Cunha, o renascimento de Casemiro e a vida plena de Bruno Fernandes. E também tem que falar de Mbeumo, evidentemente. Eu vou colocar o Mbeumo no nascimento, então. São 3 fases, portanto. Os nascimentos de Matheus Cunha e Mbeumo. 2 jogadores que já têm impacto imediato nesse Manchester United, tá? São 2 dos principais jogadores desse começo de temporada. O Mbeumo hoje marcou mais 2 vezes. Inclusive foi dele o gol do alívio, que foi o 4º depois do Brighton conseguir o 3-2. O Mbeumo, ele tem sido um líder técnico já dessa equipe. Ele traz, assim como o Matheus Cunha, não só a qualidade, que a gente já via em Brentford e Wolverhampton, dos 2, mas eles trazem uma personalidade, não se escondem do jogo, pedem a bola, arriscam jogadas que não são para você se esconder atrás de estatísticas de passe correto porque o passe foi para o lado ou para trás. Ainda que você possa perder a nota no SofaScore, eles estão tentando coisas diferentes para conseguirem criar aqui um clima de otimismo dentro desse ambiente do Manchester United. E eu acho que, em certo grau, nessa amostra que é pequena, é verdade, eles têm conseguido isso, sabe? O Matheus Cunha hoje marcou o primeiro gol dele com a camisa do Manchester United, um gol bonito de chapa ali de fora da área. Aliás, desde o começo da temporada passada, nenhum jogador marcou mais gols de fora da área na Premier League, como o Matheus Cunha, somando, claro, o Wolverhampton e agora Manchester United. Ele precisava desse gol, faltava sair esse gol, e que bom que saiu dentro de casa, diante dessa própria torcida. Eu entrevistei o Matheus Cunha depois do jogo pela TNT Esportes México, estava feliz da vida, foi muito bonito conseguir ter esse encontro com o Matheus. E tem muita coisa para falar com ele, cara. A gente vai tentar uma entrevista para a TNT Esportes Brasil também, para que a gente consiga ter esse papo com ele. Mas ele está jogando muito bem. A atuação dele em Anfield foi soberba, né, na vitória da semana passada do Manchester United. Hoje ele jogou muito bem mais uma vez. São 2 jogadores que trazem algo que deixava o Bruno Fernandes de barriga vazia. O Bruno Fernandes estava faminto por isso. E aí a gente tem a plenitude da vida do Bruno Fernandes, que completa 300 jogos com o Manchester United hoje, 100 gols marcados, desde que ele estreou em fevereiro de 2020, dentro do universo da Premier League. Apenas 3 jogadores marcaram mais gols que o Bruno Fernandes: Salah, Haaland e Harry Kane. Ele é o único meia. E apenas um jogador, dentro desse mesmo recorte e universo, deu mais assistências, que foi Kevin De Bruyne. E o Bruno Fernandes, ele dá para dizer que talvez ao lado do Harry Kane, né? Mas talvez, certamente abaixo do Harry Kane, foi quem teve um universo menos harmonioso, para conseguir ter números tão relevantes. Ele, antes de hoje, eu não sei os números de hoje, dentro da realidade do Manchester United, do elenco do Manchester United, nesse recorte desde que ele estreou, ele criou mais de 800 chances de gol para os companheiros. O segundo colocado no Manchester United nesse recorte é o Luke Shaw, com mais de 600 chances criadas a menos do que o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, ele é o herói da persistência dentro desse Manchester United. Ele deu ao Manchester United os melhores anos da carreira, e agora vamos ver se o Manchester United consegue retribuir com companhias à altura do futebol do Bruno Fernandes. Eu acho que esse trio pode funcionar muito bem, e é um quarteto com a segurança do Casemiro. Hoje ele dá assistência para o gol do Matheus Cunha,
ele faz um gol na sorte, porque tem um desvio muito claro no meio do caminho, mas é o segundo gol dele na temporada. Ele tem sido um dos jogadores mais confiáveis nesse começo de temporada do Manchester United, com exceção àquela expulsão realmente muito boba contra o Chelsea aqui em Old Trafford. Se você não consegue entender o tamanho da segurança que o Casemiro passa para o Manchester United nesse momento, veja o que aconteceu depois que ele saiu de campo. Entrou o Kobbie Mainoo, que está justificando porque ele não tem tantas oportunidades, porque ele entrou muito mal, muito desligado, errando muitos passes e errando muito o posicionamento. O Dorgu também entrou muito mal. Enfim, as mexidas mataram um pouco a tranquilidade do jogo. O Brighton conseguiu 2 gols de bola parada. O primeiro, uma falta batida pelo Danny Welbeck, criado no Manchester United, mas que tem uma lei do ex já extensa. É o 18º jogo do Welbeck contra o clube que o criou e é o 8º gol que ele marca contra o Manchester United, hoje de falta, bonito. Acho que o Lamens poderia ter ido um pouco melhor no lance, mas não é uma falha. E depois o escanteio. E aí todo mundo aqui pensou, lá vem, né? O Manchester United mais uma vez trazendo uma tragédia quando parecia poder ter um dia um pouco mais claro, e Mbeumo fez o 4º gol. Então, assim, as sensações são bonitas. Eu, na área de entrevistas, passei pelo Diogo Dalot. A gente tem uma relação muito bacana, eu gosto muito do Dalot. E aí a gente conversando rapidamente, ele falou, cara, quantas vezes você já não me viu e a gente já não se encontrou com a cabeça para baixo, né? Agora a sensação está diferente. E vamos ver, né? Esse Manchester United, ele tem uma temporada muito curta em termos de jogos. Está vivo apenas na FA Cup, então só tem 2 competições. Descansa todo meio de semana praticamente. Então, esse foco 100% na Premier League, com o elenco que tem, pode ser que faça com que o Manchester United brigue de fato por uma vaga na Liga dos Campeões. Vamos ver. Nesse momento, inclusive, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, está no G4. Está na 4ª colocação, com 16 pontos, com um jogo a mais do que outros que podem, né, tirar o Manchester United desse G4, mas é um G4 depois de já ter enfrentado o G4 da temporada passada. O United já enfrentou o Arsenal, o City, o Liverpool e o Chelsea. Então a tabela do Manchester United é mais difícil do que várias outras. E a pontuação está interessante. Eu não vou ter uma confiança muito grande, porque quantas vezes pareceu que não foi, né? O Solskjaer trouxe momentos de ânimo e de uma sensação de renascimento. O Ten Hag teve uma primeira temporada muito boa, culminando no título da Copa da Liga. O próprio Mourinho teve seu momento aqui e ali. Vamos ver. Mas não tem nada de errado em vislumbrar que esse Manchester United está vivendo um bom momento. Vislumbrar não. Entender que o momento é bom e vislumbrar que o momento pode ser mais longevo do que parece. Mais 2 jogos, hein? E aquele rapaz corta finalmente o cabelo. E eu prometo tentar uma entrevista com ele. Vamos ver se ganha do Forest. Tá quase lá, mas nem tanto. Quem acompanha o Manchester United na última década está escolado e sabe que não dá para dar um passo maior que a perna. Um detalhe que o repórter mais uma vez deixou passar é o James Milner deu assistência para o jogador do Brighton, que eu esqueci o nome. É a primeira assistência na história da Premier League que o assistente dá o passe para um jogador que ainda não havia nascido na estreia do assistente na competição. Ou seja, quando o Milner estreou na Premier League, o autor do gol do Brighton, que mais uma vez me foge o nome, não tinha nem nascido. James Milner, senhoras e senhores. Chelsea 1, Sunderland 2. O xodozinho dessa Premier League ataca mais uma vez, e mais uma vez em Stamford Bridge, como em 2014, quando o lanterninha Sunderland foi a Stamford Bridge fazer história, interrompeu uma sequência inacreditável de 77 vitórias consecutivas de José Mourinho em Stamford Bridge pela Premier League. 2-1 para os visitantes em 2014, 11 anos depois, 2-1 para um Sunderland muito diferente. Se lá atrás aquele Chelsea terminou a rodada mesmo depois da derrota 32 pontos à frente dos Black Cats,
esse Sunderland abre 3 pontos de vantagem para os Blues. 15 reforços no verão, sem necessidade de entrosamento. O Granit Xhaka está jogando muita bola mais uma vez. E o Régis Le Bris faz história na Premier League, como fez na Championship com esse Sunderland. Não foi uma vitória acidental, tá? O plano do Le Bris funcionou melhor do que o plano do Maresca. O Sunderland tem agora 17 pontos em 9 rodadas, mais do que os 2 últimos lanternas em edições completas da Premier League, e quase chegando aos 22 pontos do Ipswich, 24 do Burnley, 25 do Leicester e 26 do Luton Town. Isso tudo em 9 rodadas contra 38 rodadas dessa galera aí. Impressionante o que Sunderland está fazendo. Dá para sonhar com algo maior? Muita calma nessa hora. O importante é não cair. Depois a gente conversa. Mas quem sou eu para colocar um pé no freio no sonho de quem está achando que o Sunderland pode jogar a próxima Liga dos Campeões? Cara, tá muito bonito de ver o que o Sunderland está fazendo. É algo muito sério. É algo muito sério e vamos ver a longevidade. Mas esse começo de temporada é absolutamente fantástico. Parabéns ao Régis Le Bris. Em relação a Chelsea, é por isso que, quando a gente projeta a temporada, eu não coloco o Chelsea na briga pelo título, em pontos corridos. É por essas e outras, bicho. Né? Assim, é um time muito inconstante, muito pouco confiável, não jogou para ganhar o jogo, não jogou com urgência, não brigou pelas bolas com urgência, não conseguiu fazer o que deveria ter feito. Praticamente ninguém jogou bem, tá? Caicedo foi mal, raridade. João Pedro está mal. Aliás, o Maresca está dizendo que vários jogadores não estão conseguindo treinar com muita frequência por questões físicas, né? O Caicedo e o João Pedro entre eles. O Pedro Neto não foi tão bem. O Estevão não entrou bem, o que é normal. Assim como o Gittens, né? Jovens vão variar. Andrei Santos. Acho que as exceções foram o Reece James, o Enzo Fernandes, mais uma vez, é o grande jogador da temporada do Chelsea. De 2025 do Chelsea, né? E o Acheampong. Que pena que o Acheampong saiu, cara. Porque no lugar dele entra o Tosin, que deixou o Brobbey segurar aquela bola do segundo gol por 3 horas, né? Assim, amanheceu em Stamford Bridge, estava lá o Brobbey ainda protegendo e o Tosin não estava conseguindo tirar a bola dele ou nem ameaçar a posse do atacante revelado no Ajax. O Maresca mexeu no meio de semana, descansou todo mundo, deu uma matinê para os jovens do Chelsea contra o Ajax e não conseguiu vencer agora em 3 pontos que deveriam ser obrigatórios. É o elenco mais jovem da Premier League e está castigado por lesões importantes, principalmente Palmer e Cole, eu sei, mas eram 3 pontos obrigatórios. Bournemouth 2-0 para cima do Forest. É o segundo colocado com direito a gol olímpico para abrir o placar. Para abrir o placar. Nossa senhora, hein? Tavernier fez o gol olímpico dos Cherries, que dos 11 titulares, apenas 3 eram titulares regularmente na temporada passada, tá? O Tavernier, o Semenyo e o Cliver, que está voltando de lesão. Ou seja, Andoni Iraola não está precisando de tanto tempo como o senhor Arne Slot para adaptar tantos reforços. Tudo bem que tem mais tempo para treinar, né? Não está em competições europeias. Ainda assim, está sendo muito bonito ver o que o Iraola faz, ainda mais depois de ser castigado na janela de transferências, principalmente no setor defensivo. E foi na janela de transferências que o Bournemouth achou mais uma possível nova joia. Eli Junior Krupi, eu não sei falar direito o nome dele, mas é um francês de 19 anos que tem 4 gols em 6 rodadas, veio do Lorient. Mais um desses, né? Assim, esses clubes, Bournemouth, Brentford, Brighton especialmente, eles compram nomes que ninguém conhece, pelo menos, né, da superfície da elite do futebol, e transformam em jogadores que todo mundo vai conhecer. Vamos ver se esse é mais um caso deles. Não foi um grande jogo do Semenyo, tá? O que é bom, o Bournemouth conseguir vencer sem um grande jogo do Semenyo. E o Evanilson não jogou porque ainda está com um problema na panturrilha. A primeira derrota do Shandite, né, na primeira rodada, na estreia dele dentro da Premier League, venceu no meio de semana na Europa League, mas o Forest segue muito mal e está na zona de rebaixamento. Muito trabalho pela frente no meio dessa implosão Marinakis. Dá para sonhar com vagas em competições europeias para os Cherries? Eu acho que sim, tá? Porque é um trabalho já mais longevo, diferentemente do Sunderland, que está voltando da Championship, tentando contrariar
o que aconteceu nas últimas 2 temporadas, quando quem subiu caiu. O Bournemouth não. É um trabalho mais sólido, mais calcificado, apesar de sempre ser um dos principais vendedores, porque não tem o que fazer na janela de transferências. Seria bonito ver os Cherries pela primeira vez na história do clube em alguma competição europeia. Everton 0, Tottenham 3. A vitória do Arsenal, quer dizer, dos Spurs. Perdão pela brincadeira, eu sei que tem uma rivalidade muito grande, mas são 2 gols de escanteios para abrir o placar para os Spurs. E 2 gols de Van de Ven, que aliás, em 14 jogos com Thomas Frank, marcou 5 vezes. Os primeiros gols de bola parada sofridos pelo Everton nessa Premier League. Era o único que ainda havia sofrido um gol na tendência, né, na moda dessa temporada. E logo sofreu 2 desse time do Tottenham, que só sofreu 1 gol de bola parada até aqui. Então, vai bem defensivamente e foi bem ofensivamente nesse quesito. Teve um gol sofrido de bola parada para o Everton, porém foi bem anulado porque haviam 2 jogadores impedidos, atrapalhando a movimentação do Vicário, que mais uma vez foi muito bem, assim como salvou o Tottenham em Mônaco, foi muito bem contra o Everton na primeira derrota, tá, dos Toffees no novo estádio em Liverpool. O Mohamed Kudus, mais uma vez, se mostrou muito à frente tecnicamente de todo o restante do time. Assim. É impressionante o quanto que a estratégia do Tottenham é entregar a bola para o Kudus e tentar ver se ele consegue tirar alguma coisa da cartola. Dessa vez ele jogou no meio. Eu gosto da ideia do Mohamed Kudus jogar como ele joga pela seleção de Gana, como camisa 10. O problema é que você vai ter que colocar alguém na direita, e não tem tantos jogadores disponíveis assim, e aí dessa vez foi o Brennan Johnson, mais uma vez muito mal. É um jogador muito mais de números do que de jogos, né? Assim, não consegue dar sequência. Ele faz gols, mas ele não joga bem. E pela esquerda foi o Xavi Simons, que mais uma vez foi aquém. Não está muito bem nesse começo, é uma adaptação à liga, ao novo time. Ele fica variando entre meio e esquerda, né? Não é tão simples assim. E aí, eu acho que de fato é melhor você tentar. Se o Mohamed Kudus vai muito bem na direita e o Xavi Simons não vai muito bem na esquerda, é melhor você ter 2 jogadores nas posições em que eles jogam melhor do que apenas um. Então, é melhor o Kudus na direita, ainda que eu gostasse de vê-lo pelo centro, e o Simons como camisa 10 desse time dos Spurs. E pela esquerda o Simons não foi bem, saiu reclamando. Não gostei também de sair reclamando. Se você está começando no time e não está jogando tão bem, você tem que sair do time, cara. Não pode. Não sei se foi reclamando com ele mesmo ou com o Thomas Frank, né? Para ser um pouco mais justo. O Kolo Muani foi o titular na centroavância. E eu gostei dele, tá? Achei que foi bem. Acho que tem que ser hoje o titular da posição, já que o Solanke não consegue voltar. E o Richarlison não está jogando bem. Eu não entendo porque o Sarr virou banco desse time, tá? E eu entendo a reclamação de muitos torcedores, ou Palhinha ou Bentancur. Eu acho que os 2 juntos limitam muito a saída de bola dos Spurs. Por mais que o Bentancur tenha até jogado bemzinho. O Palhinha não é um cara de passe de quebra-linhas, e o Bentancur não está conseguindo ser, e eu prefiro, portanto, que tenha o Sarr nesse time do Tottenham. Para quem tiver como camisa 10 pode dar um passo adiante para o Sarr avançar e melhorar um pouco essa transição de jogo. O Tottenham ainda não me parece saber o que fazer com a bola, a não ser procurar o Kudus, e eu acho isso um problema urgente que o Thomas Frank tem que tentar resolver. Não foi um grande jogo do Tottenham, apesar do placar, tá? Aliás, já falei isso na TNT e falo aqui. O Endrick seria ótimo para os Spurs, viu? Porque ele pode ser titular tanto como centroavante quanto na ponta esquerda. 2 posições que o Tottenham precisa de alguém. Ainda que esteja mais concorrido no centro, ainda mais quando o Solanke voltar. Mas eu acho que seria uma boa, tá? Tanto para o Endrick quanto para os Spurs. Para finalizar, o Wolverhampton 2, Burnley 3, meu amigo. É impressionante a draga que vive o inferno astral. Os lobos do centro do país, aqui eu ia falar do norte, mas não é muito mais do norte, não, é do centro aqui da Inglaterra. É o 3º time apenas na história da Liga Inglesa, não só da Premier League, tá? A não vencer nenhum joguinho sequer nas 9 primeiras rodadas. Ele se iguala ao Barry,
que aliás é o bairro onde eu moro, que fez isso em 2 temporadas, em 1904 e 5 e 1905 e 6. E ao Sunderland, que fez isso nas últimas 2 temporadas na Premier League antes de subir agora, em 15-16 e 16-17. O Wolverhampton tem 2 pontos dos 27 disputados. Está já a 6 pontos do primeiro time fora da zona, que é o Fulham, no momento. 9 rodadas, 6 derrotas e 2 empates. Quem conseguiu empatar com o Wolverhampton? O Tottenham e o Brighton. Esse Wolverhampton já perdeu para os 3 que subiram, tá? E 2 vezes dentro de casa, como agora, com um gol nos acréscimos do segundo tempo para o Burnley. Está na mesma posição em termos... com a mesma pontuação que estava nessa mesma altura da temporada na edição passada com o Gary O'Neill. A diferença é que esse elenco está pior, depois de perder o Matheus Cunha e o Aït-Nouri, e a concorrência é melhor, tanto é que já perdeu para os 3 que subiram. E a tabela não é tão ruim. Assim, os adversários que o Wolverhampton teve até aqui são mais fáceis do que os adversários que ele teve nas 9 primeiras rodadas passadas. Então, assim, é um cenário ainda pior. E renovaram com o Vitor Pereira tem pouco mais de um mês, até 2028. Eu não entendi essa renovação, tá? Uma coisa é você ser o Manchester City em crise e renovar com o Pep Guardiola. Outra coisa é você ser o Wolverhampton em crise e renovar com o Vitor Pereira. Ainda que o trabalho dele tenha sido muito bom, 10 vitórias em 22 jogos na temporada passada, emendou 6 vitórias consecutivas, mas assim, o elenco é ruim, mas o Vitor Pereira não está conseguindo achar esse time. Eu não consigo entender como ele não conseguiu ainda achar uma posição para o John Arias encaixar com o Strand Larsen ali na frente, tá? Com o André e João Gomes à disposição, como é que esse meio campo é tão frágil? Eu, sinceramente, não consigo entender como que o Vitor Pereira segue no comando do Wolverhampton, prestigiado e com um contrato renovado. Ele saiu discutindo com a torcida já perdeu a paciência com ele, cantando para o próprio treinador: "You're going to be sacked in the morning", você será demitido pela manhã. Não foi torcedor que cantou isso, ele não foi. E se tudo que é ruim pode piorar, amanhã desta segunda-feira vem com a notícia de que John Textor fez uma proposta de compra pelo Wolverhampton. Que tristeza, hein, torcedor? É isso, minha gente. Esse foi o Fred Café. Eu sei que não falei tudo que eu queria falar e que deveria falar, mas conseguimos aqui amarrar, acho eu, muitos dos principais assuntos desse fim de semana no futebol europeu, La Liga e Premier League. Um beijo para você e boa segunda-feira.